Então vamos lá, pessoal. Pela programação, o que a gente quer passar hoje aqui? A gente falar aqui já no capítulo 6. Que na última aula a gente deu aqui os atributos HTML, vamos falar aqui do capítulo 6 e dar uma introdução nos cabeçalhos e rodapés de HTML, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper aqui, mandar algum comentário, que às vezes eu não leio o comentário bem próximo. Tem um programa que eu estou usando para a gente fazer o desenvolvimento das queries, das, da programação, né, do código HTML, que é o Sublime. Tem uma aula que eu ensino a instalação do Sublime, orienta. A instalação é bem simples, tá? E aí eu abri aqui o Sublime, quero mostrar para vocês alguma facilidade que ele dá para a gente, porque às vezes algumas pessoas desistem de programar porque estão abrindo o bloco de nota. Vamos lá. Eu vou abrir um programa aqui de lupa só para melhorar para vocês a visualização aí. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Então estou aqui com o Sublime. Ele está em inglês, tá, gente? Não consegui traduzir ele até o momento. Então aqui eu venho em File, Open Folder. Vou pegar essa terceira opção que eu vou abrir uma pasta já. Eu tenho uma pasta aqui que eu já deixo salva, aqui ó, Prodabel curso HTML, que vai ser essa aqui de site projeto. Então eu vou abrir essa pasta. Vou selecionar a pasta. O é o bacana dele? Ó, deixa eu sair do zoom aqui. Ele abre aqui pra gente. Ele abriu uma outra janela. Espera aí, o negócio aqui está travando demais. Vamos lá. Ele abriu uma outra janelinha aqui. Eu vou fechar a anterior. E nessa janela, ele mostra aqui pra gente a lista de subpastas, né? O que eu tenho dentro dessa pasta. E os arquivos, né? Por exemplo, aqui imagem. Ó, eu tenho várias imagens. Se eu clico aqui na imagem, ele até me mostra a imagem aqui também. É bacana porque eu consigo ver o Leandro, nome da imagem e a extensão. Oi. Leandro, foi bom você ter chegado nisso aí, porque no meu Sublime, né, o que eu baixei, eu não consegui colocar essa parte branca, entendeu? Abrir essa parte que eu consigo ter a visão das imagens. Não consegui. Você vem em File, Open Folder. Aí você seleciona a pasta que ele vai abrir essa outra janela, que vai ter essa lateral aqui. Tem que usar essa opção. O Tá, Pedro vai está até, ter. fa- o Pedro tá, Pode ir, pode ir, tá, o Pedro pode tá ir. até falando aqui no chat que ele prefere usar o Brackets. Tem o Brackets também, que é muito bacana. Eu vou falar do Sublime porque eu já uso ele, tá? Mas tem várias outras IDEs, cada um vai acostumando. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar um outro arquivo dentro dessa pasta, site projeto. Vou clicar com o botão direito em cima dele, New File. Ele abriu aqui para mim, olha, uma outra janelinha para mim começar a digitar, tá? Olha aqui, ó, vou colocar a tag HTML. Então ele abriu o editor para mim. Porém, esse arquivo não está salvo no meu computador ainda. Por ele não estar salvo, o Sublime não sabe o que eu estou querendo criar. Ele não sabe se é HTML, se é um CSS, se é um PHP, se é uma query, se é um JavaScript, ele não sabe. Então, até mesmo no Brackets, tá? Antes de eu começar a criar algo, eu vou vir aqui e vou salvar esse arquivo. Ó, vou vir aqui, vou salvar ele. Ele vai perguntar onde que eu quero salvar. Eu vou usar a mesma pasta e vou colocar o nome aqui, ó. Estudo. Vamos deixar tudo minúsculo. Estudo. Qual que é o capítulo que a gente está aqui? É o 5. É o 6. Então eu vou pôr aqui, ó. Estudo. Underline capítulo. Underline 6. Pronto. Agora, olha, reparem se vê a diferença. Quando eu colocar o sinal de menor, e começar a digitar HT. Ah, tá, gente, desculpa, espera aí. Eu esqueci de colocar a extensão lá, salvar como. Aí eu vou colocar aqui, ó, capítulo 6.html. Já estava esquecendo. Ele salvou esse arquivo aqui atrás, eu vou deletar ele. Vou pôr aqui de novo, ó, .html. Vou salvar. Então vamos lá, agora ele já entendeu. Você viu que ele até coloriu, né? Quando eu colocar aqui barra HTML, ele começa até a autocompletar para mim os comandos. Vou clicar duas vezes aqui. Ele já completou aqui para mim, ó, toda a minha estrutura do meu HTML, tá bom? Eu que sou meio chato, eu jogo tudo aqui para a esquerda e vou fazendo uma indentação. Porque eu gosto aqui, ó, o HTML está aqui. Então daqui até aqui embaixo, ó, eu tenho o HTML abrindo aqui e o HTML fechando aqui. Então eu tenho uma indentação que é o seguinte, eu faço um recuo
não recuo, né? Eu estou adiantando um pouco aqui o texto para para mim saber o que eu tenho dentro do meu HTML. Então, só de bater o olho aqui nesse código, eu já sei, olha, ele começa aqui, termina aqui, que eu sei que tem esse espaço em branco e eu tenho aqui as outras tags. O head, ele está dentro do HTML. Então, o título aqui do meu site é uma tag que está dentro do header e que está dentro do HTML. Então, eu vou fazendo uma ramificação, tá? E por isso que eu gosto de fazer essa organização. Vamos falar então, vamos entrar para o conteúdo agora. Eu só estava tentando introduzir vocês no nosso ambiente aqui. A gente vai falar aqui do cabeçalho e rodapé. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. A gente está estudando hoje o capítulo 6 de HTML, tá? Uma aula de revisão. Então vamos lá. Cadê? Deixa eu abrir o Sublime aqui. A gente vai falar aqui sobre o cabeçalho e o rodapé de um site. Eu gosto de mostrar para os alunos uma estrutura que eu faço, que é o seguinte: quando a gente vai começar a desenvolver o site, a gente monta o que eu preciso fazer, né? Então eu gosto de até brincar dessa forma aqui, ó. Eu venho aqui e coloco aqui, ó. Eu vou ter um site, digamos que isso aqui é o meu browser, né? É como se fosse o meu Google Chrome. Aqui em cima eu vou ter aqui o meu cabeçalho do meu site. O cabeçalho. Dá um zoom aqui. Eu vou ter aqui embaixo, um pouquinho abaixo, eu vou ter o corpo do meu site, tá? Vou colocar aqui como corpo. E abaixo, aqui no finalzinho, eu vou ter aqui o meu rodapé. O meu... o termo rodapé mesmo. Então aqui eu tenho o meu rodapé do meu site. Vamos maximizar aqui um pouquinho. Beleza? Então aqui, isso aqui seria basicamente uma estrutura do site. Há quem gosta de colocar no corpo do site, né, que seria essa parte aqui, olha, ele faria da seguinte forma. Eu tenho o corpo e eu tenho itens separados aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tenho um aqui, que seria, vou até mudar a cor aqui para vocês entenderem, porque vocês podem pegar muitos sites semelhantes. E eu teria um outro aqui na lateral. Né, eu tenho colunas, mas tudo é o corpo do meu site. Eu só dividi em 2 colunas, 3 colunas, N colunas. Mas essa é a estrutura básica: cabeçalho, o corpo e o rodapé. Quando a gente vem aqui no nosso site, eu tenho o body, que é o corpo do site, né? É a montagem toda do site. Mas dentro aqui, que eu já vou colocar o meu cabeçalho e o meu rodapé. Eu gosto de ir abrindo aqui para vocês irem acompanhando, né, sobre todas as situações. Aqui está dando um exemplo de um cabeçalho. A gente começa com um estudo da tag H1, H2 e vai até a tag H6. Tá? Por que essa tag? Essa tag ela diferencia no tamanho da minha fonte e na expressão que aquele texto faz dentro do meu site, né? Tem alguns textos que são mais expressivos, por exemplo, o título, um subtítulo e o textinho, o texto, né, do assunto ali, né? Cada um tem a sua expressão. Então, por exemplo, para facilitar, não vou ficar digitando, eu vou colar aqui, olha, todo esse item que já montou, vou dar um Ctrl S, vou abrir aqui, a pastinha fechou. Já vou abrir o HTML dentro do site, dentro do Google Chrome, estudo capítulo 6. Eu já vou abrir ele aqui, para a gente dar uma estudada aqui sobre essas expressões. A tag H1 é como se fosse o título, é o maior título que eu tenho, né? Aí na medida que eu vou aumentando H1, H2, H3, o meu texto ele vai fazendo a ordem reversa, ele vai reduzindo o tamanho. Eu vou fazer uma comparação aqui com uma tag, a P, que é a tag de parágrafo, tá? P minúsculo. Eu vou colocar aqui, ó, parágrafo, e vou fechar a tag. Vou salvar, tá? Toda vez que eu mudo algo aqui, eu venho aqui no File, clico em salvar. Tem um atalho aqui que é o Ctrl S, às vezes eles não vão ver eu clicando aqui no Save, porque eu já vou no teclado e já dou o Ctrl S para facilitar também. Aí eu volto aqui no meu site, mando atualizar, eu posso ou clicar aqui, ou clicar no F5 aqui do teclado, que ele atualiza também. Aí eu queria demonstrar para vocês, olha, que a tag parágrafo
Tá muito embaixo, né? Deixa eu mudar uma coisinha aqui. Depois eu vou falar sobre essa tag BR, é só para melhorar aqui pra gente. O que que acontece? Olha, reparem que o parágrafo ele é maior que o H6. Então, ou seja, o H6 ele tem uma expressão menor do que o próprio parágrafo. A gente poderia usar a tag H6, por exemplo, quando eu vou fazer digamos que eu tenho um texto e quero fazer uma referência, fazer uma citação, aí eu poderia usar essa tag, né, que ela vai ser menorzinha. A parágrafo, ela está mais ou menos no tamanho aqui da tag H4. Que é essa tag aqui, ó, esse cabeçalho 4, ó, H4. Vou até colocar ele um pouquinho à frente aqui do H4. Vou colocar ele aqui, ó. Dei um Ctrl S para salvar, vou voltar aqui, vou dar um F5, ó. Repare que ele fica ao mesmo nível na questão do tamanho da fonte, porém todas as tags H, ele vem em negrito, já automático. Tá? Às vezes não sei se vocês conseguem reparar aí por causa da visualização do Google Meet, né, da nossa sala aqui, mas vocês podem fazer um teste e fazer essa comparação. Você vê que as fontes do H ela já vêm em negrito, tá bom? E essas tags H, geralmente a gente usa elas no cabeçalho mesmo do site, né? Por exemplo, aqui nessa estrutura aqui que a gente montou, se eu fosse criar aqui um cabeçalho e vou dar um nome do meu site, eu vou usar uma tag, por exemplo, se for o nome do site, o nome do meu negócio, eu vou, preferencialmente, vou usar a tag H1, né? Que é aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou criar um site, digamos deixa eu ver aqui, ó. Pet Shop. Pet Shop do Leandro. Vou dar um Ctrl S. Então a gente volta aqui, olha. Tá ali, ó, Pet Shop do Leandro. Então eu já estou dando o meu nome aqui. E aqui eu já poderia montar atrás aqui do meu site já esse cabeçalho, colocar uma imagem, né, no fundo, ou uma cor diferente. Posso fazer vários itens, várias situações aqui. O cabeçalho 2 eu poderia usar, por exemplo, para menu. Para menu fica até muito grande, sabe? Eu uso o menu geralmente esse cabeçalho 4 ou 3. Mas aí você poderia usar um texto, por exemplo. Eu vou abrir um exemplo aqui do site G1, só para a gente demonstrar na prática, onde que fica essas tags, né, para vocês verem essa diferença. Então, por exemplo, aqui, ó, vou dar um comando aqui, olha, o F12. Vou dar aqui o comando F12 só para a gente ver aqui essa tag. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Não sei se todo mundo já viu nesses comandos, às vezes eu estou falando aqui porque eu já apresentei ele em algumas outras aulas, que é o seguinte. Se você tem um site aberto, um site qualquer, até mesmo aqui o da Prodabel, se você clicar no F12 do seu teclado, ele mostra todo o código HTML do site, tá bom, gente? Então eu tenho aqui, olha, o rodapé do site, ele mostra tudinho. Então se a gente olhar aqui nessa estrutura até mesmo do Google, do Globo, né? Eu tenho aqui, reparem só, eu tenho o head, né, que é onde eu começo a inserir algumas tags importantes, o título do meu site, faço algumas relações, alguns links de JavaScript, HTML, ele está aqui. E aqui embaixo, deixa eu abrir aqui agora, aqui eu tenho o styler, deixa eu fechar ele, é muita coisa que tem dentro do head. Aí eu tenho o body aqui. Ah tá, então um negocinho legal que eu gosto de fazer também, na medida que eu vou passando o mouse, olha que o texto no site ele vai ficando azul, quer dizer que eu estou em cima do código desse texto, porque o código ele fica fechado aqui. Então se eu clico nessa setinha, ele abre para mim, ó, aí eu vou descendo, olha, você vê, ele vai marcando item a item, ó, que eu vou vendo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa div aqui, que é uma parte, que ele tem aqui o cabeçalho do site, ó, esse header. Então aqui eu vou ter, deixa eu ver se eu acho aqui onde que tem a tag, só para a gente olhar. Eu quero pegar aquele G ali. Ah, o G tá aqui, ó. Essa tag, vou vir aqui. Tá dentro aqui. É muita coisa, né? Um código. Aqui, olha. Ele usou aqui H1, tá vendo, gente? Não sei se vocês conseguem reparar. Ele colocou o H1 e no texto aqui do H1 ele escreveu G1.
Olha que simples que ele fez aqui. Então, se eu fizer isso até no meu site aqui, ó, simplesmente foi isso aqui que ele fez, ó. Tem algumas implementações ali. E colocou aqui o H1, escreveu aqui G1 e fechou a tag. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui no site, aqui no nosso site de novo. Esse estudo aqui, ó. Isso aqui, ó, simplesmente isso aqui que ele fez. Aí colocou um fundo vermelho ali atrás e mudou a fonte da cor, a cor da fonte, né? A cor da palavra, em vez de preto, ele colocou branco. E mudou também a fonte, né? Para colocar aquele G1 ali. Então é basicamente isso. Você vê que a maioria desses sites aqui tem essa estrutura que a gente está apresentando aqui agora, tá bom? Eu vou acompanhar bastante aqui a aula aqui dentro do conteúdo para a gente não eu começo a falar e saio, vou para outras coisas. É, tem um Bootstrap aqui também, ó Pedro. Porque o Bootstrap a gente vou até apresentar ele lá no capítulo 25, lá na última aula. É, então eu vou seguindo o curso aqui para mim eu não se perder e começar a falar coisa lá da frente e confundir a mente de vocês, tá bom? Cadê? Então aqui tem o cabeçalho, ele dá uma bela, esses exemplos, né, das fontes para a gente entender a diferença. Quando eu falo expressão, o que quer dizer? Quando a gente olha o site, a gente tem textos que são mais expressivos, textos que a gente bate o olho e consegue ver assim de cara. A primeira coisa que chama atenção vai ser esse G1, né? Esse G1, esse H1, a tag H1, que ela é essa maior fonte. E quando eu falo assim que vai reduzindo a expressão da fonte, é porque eu vou alterando, né? Essas tags. E isso é bacana. Quando você tem o seu site e você quer chamar atenção para alguma coisa, você vai colocar mais expressão naquele texto. Você vai usar uma tag própria para ele, né? A ideia é essa. E vamos falar aqui do rodapé, o rodapé do nosso site. Tem uma tag própria para a gente trabalhar com o rodapé, que é esse footer, tá? O footer, vamos abrir aqui o meu site aqui, esse exemplo aqui agora. Deixa eu tirar um pouco do zoom e vou apagar esses BR aqui. Esse BR, né, só para não ficar falar que eu não expliquei, que eu acabar esquecendo de voltar nele. O BR é o seguinte, é um espaço, tá vendo quando eu seleciono aqui, eu estou segurando o mouse, pressionando o botão e segurando. É esse espaço que eu vou dando aqui. Então toda vez que eu coloco aquela tag BR, sinal de menor, BR, sinal de maior, fechei a tag, é como se eu estivesse dando um Enter no meu documento. Tá? Aí eu coloquei aquelas várias tags, porque sem ela, o parágrafo fica aqui embaixo, ó, ele fica no finalzinho do site. Aí eu queria jogar o texto aqui para cima para vocês verem melhor, aí eu usei esse recurso do BR. Vamos colocar aqui no nosso site, nesse estudo agora, uma tag do footer. Tá? Então dentro do footer vai ser o nosso, o nosso rodapé do site. Esse exemplo aqui, ó, que eu estou dando aqui, ó. O que geralmente a gente coloca no rodapé? Vou dar até vamos pegar nesse mesmo exemplo do site que eu estava demonstrando para vocês. Reparem aqui lá no finalzinho. Tem site que não tem fim não, né, gente? Infelizmente. Ó, esse aqui, ele começa o fim e já vem mais coisa, é meio chatinho. Mas o rodapé seria basicamente essa linha vermelha aqui embaixo, ó, onde eu tenho aqui uma mensagem, um copyright, né, para falar qual foi a empresa que desenvolveu esse site ou tudo mais, alguns botões. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um copyright aqui. Eu vou simplesmente falar aqui no footer, eu vou colocar aqui arroba, espera aí, vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Copyright e o ano, né? Vamos para 2020, 2020. Eu vou dar um espacinho aqui e colocar aqui, ó, Leandro Rocha. Então você vai colocar ali o nome da empresa, né, que desenvolveu o site ou do negócio, né, do próprio site. Deixa eu só ver uma pergunta que mandaram aqui no chat. Tá, depois eu vou demonstrar para você, Verônica, a questão. Ali entra um pouquinho no estudo de imagens, tá? Para a gente colocar uma imagem lá no cabeçalho, mas eu entro aqui nesse estudo para a gente personalizar o site, o cabeçalho e o rodapé. Então, coloquei aqui o footer, vou dar um Ctrl S para salvar, vou voltar aqui no site, na nossa página, vou clicar aqui no F5, então repara aqui, ó, o copyright já apareceu, tá?
Eu simplesmente coloquei o texto dentro do footer. Não estou falando que é parágrafo, não estou falando se é negrito, se é itálico, simplesmente coloquei o texto, tá aqui, ele apareceu. Só que aí vocês viram falar, não, Leandro, tá muito ruim aqui na esquerda aqui, ó. Eu quero que esse texto fique no centro do site. Olha só. Eu quero que ele fique aqui no centro do meu site. Então é simples, a gente pode fazer o uso de várias tags, né? Fazendo a indentação das tags, uma dentro da outra ali, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então eu tenho o footer, abri e fechei o footer aqui. Aqui dentro aqui eu vou colocar aqui, olha, um i de itálico, tá? Vou colocar a tag, vou fechar ela aqui também. E aqui no footer eu vou colocar aqui um align para centralizar. Esse aqui é um complemento aqui desse footer. Olha só. Então eu já fiz essas duas situações. Eu já coloquei ele itálico só para dar uma quebra na fonte aqui, né? E já deixei ele centralizado. Para centralizado, foi esse align center. Estou alinhando ele ao centro. E o i para deixar ele itálico, tá? O align, ele faz um complemento aqui da tag footer. Então eu não preciso abrir e fechar o align. Ele já está dentro da tag aqui, ó. Tanto que a tag de fechamento está aqui bem à frente. Leandro, Pode falar, boa Samira. noite. Dúvida referente a esses códigos. Esses códigos, eles estão disponíveis para a gente? Tipo, tem algum lugar que a gente possa acessar? Esses códigos, por exemplo, o Align, né, que é para centralizar. São muitos outros códigos, né, para programar. Aí tem algum lugar que a gente consiga acessar esses códigos? Então, aqui na videoaula, nas aulas aqui do EAD, tem esses códigos, olha. Você vê que, por exemplo, aqui, ó, vou até fazer um exemplo. Ali eu digitei, tá? Eu poderia vir aqui, o que eu gosto de fazer, eu pego esse exemplo aqui, ó, copio ele aqui, olha. Simplesmente dou um Ctrl C aqui no código. Eu vou colar ele aqui, eu vou apagar o meu. Vou colar o exemplo que está ali, olha. Eu vou dar um Ctrl S. Aqui, ó, vou atualizar aqui, ó. Ele funciona também, tá vendo? Você pode. Entendi. Então a maioria desses códigos é, tá sendo apresentado aqui no curso. Em alguns momentos, assim, igual o footer está nessa página, o itálico tem um outro estudo ali que demonstrou o itálico, né, o i. Mas eu gosto de compartilhar essa minha pastinha aqui também, tá? Cadê ela? Essa minha pastinha aqui do site do projeto. Aí se você quiser, depois eu mando o link. Eu até já mandei esse link, tá? Deixa eu compartilhar ele aqui de novo aqui. Que aí eu já mando para vocês aí. Que aí facilita, né? Pelo menos você já pega o código ali que você já estudou, consegue ver se teve alguma, se você fez alguma diferença, algo diferente, né, que não está funcionando. Como Oi? outro, por exemplo, esse Align, como Tá outro, falhando um pouquinho a sua ligação, a sua voz, ô Samira. esse código Align aí, né, que é para centralizar e tal. Existem inúmeros outros, né, claro, mas aí é para acessar, né, todos e pronto. Se tem alguma outra referência, alguma Tem, tem, outra. a, tem a referência, ela chama o W3 School. Esse site aqui, ó. Ele é uma referência tanto na questão dos códigos HTML, tá? Quanto JavaScript, quanto PHP, tem várias linguagens, tá? A gente apresenta ele bastante. Então aqui, por exemplo, sobre aqui o HTML e CSS, né, porque os dois estão bem juntos, a gente tem aqui, ó, Learns HTML, que é o estudo HTML. Então aqui eu tenho várias situações, várias tags, por exemplo, eu quero HTML, introdução do HTML, aqui, ó, elementos, deixa eu ver aqui, ó, elementos HTML. Então eu tenho aqui, ó, falando Certo. sobre a tag, o H1, ele vai explicando isso, tá? Agora, para vocês que estão aprendendo, às vezes é o seguinte, né? Uma dica uma coisa que eu faço, eu indico vocês. Quero colocar o texto em negrito. Aí você coloca aqui HTML, texto, negrito. Pegar algumas palavras-chave e fazer as pesquisas no Google. Você nem precisa abrir o site. Hoje em dia o Google está com essa facilidade que ele já demonstra aqui algumas tags, tá? Aí você só tem que entender o que você está procurando, né? Por exemplo, às vezes a pessoa quer, eu quero colocar aquela imagem no meu site que
que todo mundo vê, mas a imagem tá grande ali, as letras estão na frente. Como que é aquilo, né? Aquilo ali tem um nome, é background. Então, por exemplo, aqui HTML, imagem, e você vê que o bacana do Google é que você começa a digitar as letras, ele já vai até completando ali para você. Então, vou aqui no background. Olha, o primeiro site já caiu lá no W3 Schools. Então eu clico aqui, ele já dá uma ideia aqui, ó, de como que você coloca uma imagem de background. Você pode usar aqui, ó, um estilo, informando como que é. Eu vou até demonstrar isso aqui para vocês, que é bacana. Olha, pesquisei, eu quero colocar essa imagem de fundo. Ele me deu esse exemplo aqui, olha. Uma div, estilo background, image, e a URL colocou aqui, ó, o caminho da imagem. Eu vou dar um exemplo aqui, como é que é simples, né, essas pesquisas. Eu vou copiar, selecionei, dei um Ctrl C para copiar. Vou abrir aqui o meu código HTML, que a gente está desenvolvendo aqui agora. E deixa eu só ver uma coisinha aqui. É porque ele criou uma div, eu não ensinei div nas matérias aqui não, mas o que, que acontece? A div é como se fosse uma caixa. Né? Eu tenho uma caixa que eu coloco as imagens, texto ali dentro dessa caixa. Um exemplo disso aqui, ó, vou abrir aqui nessa parte gráfica. Esse exemplo que eu coloquei aqui, ó, desse quadradinho, é como se eu posso falar que ele é uma div. Eu quero uma div que seja uma caixa aqui, que eu vou colocar uma matéria. Aqui eu tenho uma outra div, que é uma outra caixa. E dentro dessa caixa, eu quero colocar várias caixas. Então eu posso ter uma div, que é uma caixa, dentro de outras caixas. Tá? Esse é o conceito da div, é porque a gente tem um tópico dele mais à frente. Então o que, que eu vou fazer? Olha, eu vou colocar aqui a div, que vai ser essa minha caixa, vou copiar aquela tag dali. Se eu coloquei a div, esse texto aqui, que eu quero que fique à frente da imagem, eu vou deixar ele dentro da div. Então onde que eu vou fechar a minha div? Eu vou fechar ela aqui depois do parágrafo, antes do footer, olha só. Por isso que eu gosto de fazer essa questão da indentação, que aí eu sei quando um elemento... espera aí. Tá. Eu sei quando que um elemento está dentro de outro, olha. Que isso, gente? Estou clicando alguma coisa errada aqui. O meu teclado aqui está falhando. Vamos lá. Então eu coloquei uma div aqui, coloquei uma imagem e aqui outra div. E aqui os elementos. Então a ideia é o quê? Essas palavras vão ficar por cima de uma imagem. Vou dar um Ctrl S para salvar. Isso aqui é até um exemplo, tá? Da Verônica pediu, que é de colocar uma imagem ali no cabeçalho. Agora eu vou vir aqui no site. Vou atualizar aqui, ó. Não fez nada. Mas por quê? Eu simplesmente copiei e colei. Aqui no background image, depois eu tenho a tag URL, ele fala qual a imagem que eu quero colocar no meu site. É uma imagem chamada img gil.jpg. Eu não tenho essa imagem no meu computador, então não vai abrir. O que, que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar uma imagem que eu já tenho. Deixa eu ver aqui, ó, na minha pasta img eu tenho logo. Vou pegar. Nossa, isso aqui vai dar fome agora à noite, nem pode. Vamos pegar uma saladinha bem levinha, que é esse arquivo, ó, imagem2.jpg. O que eu gosto de usar essas IDEs, igual eu comentei, porque eu tenho os nomes aqui. Evita até erro de digitação. Vamos lá, aqui eu vou colocar aqui, ó, o nome do arquivo, imagem, imagem2.jpg. Então eu estou chamando essa imagem. Só que essa imagem, ela está dentro de uma pastinha chamada img. Aí eu tenho que falar da pastinha aqui, ó, .img. Tá? É um padrão para tag imagem. Eu vou ensinar ela um pouco mais à frente também, mas a gente já vai aproveitando algumas coisas aqui agora. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou voltar aqui no site. Vou dar um F5. Apareceu, olha, a imagem foi lá no fundo. Aí eu fiz até esse exemplo para vocês, para a gente entender melhor. A minha div,
ela começa aqui, a minha caixa, ela começa aqui e termina aqui. E o fundo dessa minha caixa é essa imagem, beleza? E o que, que eu tenho em cima da minha imagem? Esse conteúdo. Por isso que eu fiz essa indentação. Agora o meu footer, que é o meu rodapé do meu site, ele está fora da div, ele está abaixo da caixa. Então por isso que ele apareceu aqui embaixo e não apareceu aqui dentro. Agora se por acaso eu pego o meu a minha div aqui, olha, eu tiro ela daqui. Espera. Jogo ela para essa linha de baixo. O que, que aconteceu? O meu rodapé, o meu footer, ele está dentro da minha caixa agora. Ou seja, agora ele vai ficar, a imagem vai ficar por trás dele também. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar, vou dar um F5. Repara que a imagem cresceu um pouquinho aqui para baixo e já pegou aqui, olha. Entendeu? Uma situação que tem que ser muito bem analisada e estudada é quais imagens usar para colocar de fundo de página. Repara que essa imagem aqui está tão forte, tão colorida, que eu não consigo nem ler o que eu escrevi aqui, né? Eu poderia vir cá e trocar a fonte para deixar branco, para ver se ajuda um pouco, mas às vezes a gente começa a inserir tanta imagem no nosso site, não fica muito bacana. Pode ter um probleminha. Deixa eu ver. Vamos lá, dúvidas? Quem estava perguntando era a Samira, né? Ô, Samira, eu respondi a sua dúvida, tá tranquilo? Você... E foi bem esclarecido. Obrigada, Leandro. Ah, então tá bom. E a Verônica estava perguntando sobre a imagem. Você conseguiu entender, ô Verônica, essa questão da gente colocar uma imagem de background, uma imagem por trás de um texto? Ou outras pessoas, tá? Eu tô falando o nome porque elas que questionaram aqui, mas qualquer pessoa aí que tiver uma dúvida pode falar. Deu sim para entender essa questão de colocar a imagem, mas o texto, no caso, viria logo após Mas você, ao você que- endereço da imagem? Então, mas você queria o seguinte, que tivesse uma imagem aqui, eu tô até vendo o que Uma você imagem escreveu. pequena, Uma imagem pequena e um texto à frente da como se fosse imagem. numa div pequena, como se fosse um cabeçalho, mas assim, pequeno em cima, e abaixo que viria o outro conteúdo do site, as outras divs do site. Entendi. Aí Uma seria linha só, pequena em cima. entendi. Aí seria só a tag IMG que você está querendo usar, tá? Eu vou Sim, demonstrar ela aqui para vocês. Inclusive ela tá no estudo, tá, gente? Quem quiser aprender melhor sobre as imagens, tem esse capítulo aqui, olha, capítulo 12, que fala só dessa questão desse tratamento de imagem, tá? Mas o que que é essa situação? É simplesmente uma tag IMG que eu preciso. Agora, digamos o seguinte, ó, eu vou tirar essa div, vou tirar a div. Eu, eu fico com receio, sabe, de apagar os códigos e precisar dele depois. Eu vou colocar um comentário aqui. Não sei se vocês estão prestando atenção no que eu estou fazendo. É o seguinte, até para a gente entender a nível de computador, tá? O computador, o que que ele faz? Ô Carla, o horário da aula teve uma mudança, agora é de 19 às 21, tá? Você está perguntando sobre o horário aí, se é de 20 às 22. É porque sofreu uma mudança a partir da semana passada. Vamos lá. O que que eu estou fazendo, gente? Só para vocês entenderem. Existe uma lógica de processamento. Quando você pede para abrir um site, igual eu estou abrindo aqui, esse site aqui, por exemplo, da Prodabel, eu estou usando o Google Chrome, né? Quando eu clico... Então, quando eu mando abrir o site, dou um Enter, o que que ele faz? Ele pega esse código todinho aqui, ele monta essa estrutura do código, ele joga para a memória do computador, ele interpreta o que que tem em cada momento, aí depois que ele abre o site para a gente, tá? Então ele vai interpretando. E essa tag que eu coloquei aqui, olha, um sinal de menor, um ponto de exclamação, tracinho, tracinho, eu estou falando o seguinte para o browser, isso que está escrito aqui, você não precisa interpretar, você não precisa colocar no site não, tá bom? Então isso aqui a gente chama de comentário. Às vezes a gente tem um texto que não quer apresentar no site, eu coloco essa tag até aqui embaixo e esse trecho todo aqui, ele não vai ser apresentado.
ok? Tinha alguém me chamando aqui. Aí aqui eu estou comentando também. Por que que eu fiz isso? Porque talvez eu vou precisar dessa tag aqui para demonstrar alguma coisa para vocês, eu não quero perder ela. Aí às vezes você está fazendo algum teste, você simplesmente habilita aqui. A Sara está falando. A Sara jogou uma piadinha no chat aí falando de Não é nada entrega não, sanduíche. professor, é só porque o sanduíche estava abrindo o apetite mesmo. Ah, então tá bom. Então vamos lá, tá? Comentários aí, eles, além de comunicar com outras pessoas, é para avisar também o browser, né? Para não. Para não É isso? interpretar, isso mesmo. Por exemplo, às vezes a gente está desenvolvendo, geralmente quando a gente vai desenvolver um projeto muito grande, a gente coloca várias pessoas no projeto, né? Coloca lá 5 pessoas para fazer um trabalho. Aí eu tô aqui trabalhando numa página e fiz algo. Mas esse algo que eu fiz, eu vi que eu gastei muito tempo para fazer, eu tenho receio de eu nem lembrar do que eu fiz amanhã, e eu quero que seja fácil para uma outra pessoa entrar no meu site e poder interpretar melhor. Então o que que faria? Eu venho aqui e coloco um comentário, por exemplo, aqui, olha. Tracinho, 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 fecho. Isso aqui é o comentário, tá? Tudo que eu escrevo aqui dentro, aqui, o site não vai demonstrar. Aí eu poderia colocar aqui, eu faço muito isso no dia a dia. As linhas, eu gosto muito de usar também esse termo de linhas aqui, ó. As linhas 12 até as linhas 20, as linhas 12 até até a linha 20 foram acrescentadas para teste. Ponto, acabou, né? Por Leandro Rocha ainda, porque vai que tem um monte de gente trabalhando, né? Não sei. Eu ainda costumo até colocar data, sabe? Então coloca essas observações é para facilitar. Tanto que eu lembre do que eu fiz no site e para facilitar a vida de outras pessoas que for pegar o site para dar manutenção. Tá? Então o que que eu fiz? Eu coloquei. Tá certinho, Verônica? Samira perguntou. Certinho, obrigada. Então tá. Então vamos lá. Sobre o questionamento da Verônica lá sobre a questão de colocar a imagem, o que que eu tenho aqui? Eu quero colocar uma imagem aqui no começo do meu site, ó. Eu vou salvar aqui só para vocês verem. Dei um Ctrl S, vou abrir o site aqui, vou dar um F5 aqui, ó, a imagem sumiu, tá? Aí eu vou fazer o teste da Verônica de colocar uma imagem aqui em cima, aqui no topo. Eu vou pegar aquela mesma imagem que eu coloquei aqui, olha, essa imagem 2. O que que eu vou fazer? Eu vou usar uma tag própria para inclusão de imagens, que é IMG. Tá vendo? Ele até puxa aqui para mim, ó. Por isso que eu gosto de usar o Sublime, que ele aparece a tag, eu dou um duplo clique e ele já autocompleta. Só que a tag UMG é diferente dessa daqui de cima. O parâmetro dela aqui é o SRC, que é de source, fonte. Ele já apareceu para mim um sinal de igual e esse entre aspas, opa, aqui ó, ele colocou aqui. Eu já acho que meu teclado parou, viu? Parou de funcionar o Ctrl. Deixa eu ver aqui. Sei lá. Então aqui, dentro dessas tags, desse aspas duplas, é onde eu vou falar onde que está a minha imagem. Então eu vou colocar aqui, olha, tem uma parte de estrutura do site, está um pouquinho à frente também, que a gente orienta a sempre colocar as imagens dentro de pastas. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui eu tenho os meus HTML, que são minhas páginas do meu site, e eu tenho uma pastinha IMG exclusiva para me colocar as fotos que eu quero. Qualquer foto, logo, eu jogo tudo para dentro dessa pasta. É uma forma de organizar. Então eu vou virar para a tag imagem, vou falar o site, o Google Chrome, seja lá qual site, qual navegador, né, que a pessoa vai usar, vou falar, olha, quando você abrir esse site, eu quero que você carregue uma imagem, a fonte dela, o local dela é dentro dessa pasta, IMG. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ponto barra. Esse ponto barra é um caractere assim, desde que o pessoal começou a desenvolver com os computadores, sempre que a gente quer abrir uma pasta, a gente coloca ponto barra e o nome da pasta para acessar, tá? Então o HTML ele segue essa lógica. Não é a única explicação que tem é que quando desenvolveram os computadores, criaram isso e isso está até hoje. Então vou falar ponto barra img, que é o nome da pasta, vou colocar barra
Vou falar o nome do arquivo. imagem2.jpg. E vou salvar, ó. Vou dar um Ctrl S. Então a imagem vai aparecer aqui dentro, antes do G1. Vamos dar um F5 aqui no site para atualizar. Cadê, gente? Tá aqui. Vou dar um F5. A imagem apareceu. Tá vendo? Só que essa imagem ela é muito grande aqui, né? Apareceu a imagem toda, né? Tem uma questão de resolução. Aí eu preciso tentar trabalhar a imagem. Falar, não, a imagem não aparece toda assim, não. Fica pequenininha, menorzinha, espichadinha, não sei. A gente vai trabalhando. Aí tem uns atributos que a gente usa para a gente controlar esse tamanho da imagem. Tá? Eu queria só um ponto de atenção. Aqui, ó, quando eu escrevi aqui, ó, imagem2.jpg, o G eu coloquei ele maiúsculo, repara. E funcionou. E eu sei, se eu olhar aqui do lado, aqui, ó, o imagem.jpg, o G aqui está minúsculo, mas está funcionando. Isso porque aqui no meu computador, eu estou usando um computador Windows, ele não, para ele tanto faz se é maiúsculo ou minúsculo, funciona. Porém, se você pegar o seu site e colocar ele na nuvem, em um servidor para as outras pessoas começarem a acessar, pode ser que ele não funcione, porque a gente não sabe como que é o servidor que está hospedando o seu site. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem vários sistemas, né? A gente tem o Windows, tem Linux, tem esses computadores macOS e tudo mais. O Linux é um tipo de sistema que a maioria dessas empresas que gerenciam sites gostam de usar, porque o Linux ele não é imune a vírus, mas é muito difícil de ter vírus. Você tem um controle maior do Linux para alguém invadir. O Windows também tem, mas o Linux hoje em dia ele está dominando muito essa parte de servidores de hospedagem. Então, o Linux a gente tem um termo que a gente usa que é case sensitive. Eu vou até digitar aqui, ó. Se alguém quiser aprimorar o estudo sobre isso depois. Cadê aqui, ó? Case sensitive. O que é case sensitive? Ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, para o case sensitive, uma palavra que seja isso aqui, ó. Espera aí, tô travando tudo aqui. Vamos lá. Leandro. 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 Para o Linux, isso aqui é tudo coisa diferente. Agora, para o Windows, isso aqui é tudo a mesma coisa. Agora, para o Linux, não. Isso aqui é coisas totalmente diferentes. Porque o Windows é case sensitive. E o Linux é case insensitive, tá? Então, por isso que quando a gente fala para fazer os códigos HTML, a gente até fala, deixa tudo em minúsculo por padrão, que é para evitar erros lá no futuro. E o nome dos arquivos, deixar tudo em minúsculo, que é para evitar erros no futuro, tá? É mais ou menos, é por essa ideia, esse rumo que a gente segue. Leandro, Oi. Leandro, agora me diz uma coisa. Por que quando eu vou acrescentar uma imagem, tem essa diferença de um ponto depois do CRC, tem alguns casos que são 2 pontos. Qual que é a diferença? É o seguinte, olha. Eu vou fechar esse arquivo aqui. Tá? E outra coisa também, essa que você fez da imagem, ela também não foi fechada a tag, né? Por quê? Imagem não fecha tag, não. Não, né? Imagem não tem fechamento de tag, tá? Não fica esperta, né, Maurício? Aí deixa eu mostrar para vocês, olha. Vocês estão reparando aqui, ó, cadê o site? Deixa eu tirar um pouco do zoom. Repara que o meu site está funcionando, não tá? A imagem está aparecendo, olha. Sim. Só que eu vou... E é esse arquivo aqui, ó, estudo capítulo 6. Eu vou criar uma outra pastinha aqui, que o pessoal orienta a criar, chamado páginas. Aí eu vou pegar todas essas páginas e vou jogar para dentro da pastinha. Agora eu pergunto para você, eu tinha ensinado o meu site ao seguinte, quando eu abri ele entrar na pasta imagem, img, e obter essa imagem aqui, olha. Eu falei para ele, olha, entra na pasta imagem e pega a imagem e apresenta no site. Aí o que eu fiz? Eu peguei a minha página HTML e joguei para dentro de páginas.
eu não ensinei ela a sair da página páginas, não. Da pasta, né? Então, o aprendizado dela é o quê? Entrar na pasta IMG e pegar a foto. Entrar na pasta IMG e pegar a foto. Ela só sabe isso. Tem alguma pasta IMG aqui dentro para me pegar a foto? Não tem. Não, não. Então, quando eu der o F5 aqui para atualizar a página, o que ela vai fazer? Ela vai vai procurar alguma pastinha chamada IMG para entrar nela. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá, mas aqui Não consigo. eu mudei o site de lugar. Espera aí, deixa eu abrir ele aqui de novo. Vou clicar 2 vezes nele, ó. Olha lá. Ele carregou o texto, mas a imagem ele não achou. Porque eu só estou ensinando ele a entrar na pasta IMG. Quando eu coloco esses 2 pontinhos aqui, olha, deixa eu abrir ele aqui agora. Quando eu coloco os 2 pontinhos, ó, eu estou falando para ele o seguinte: 2 pontos. Eu estou falando, saia de onde da pasta que você está e vai para uma pasta acima. Então o que eu estou falando com ele? Olha, saia dessa pasta que você está. Ele saiu. Aí tem outro ponto. Entre na pasta IMG. Entra na pasta IMG. Abra o arquivo imagem.jpg. Aí ele vai pegar o imagem 2 e vai abrir. Então, só de eu colocar um ponto a mais aqui, eu estou dando um aprendizado a mais para o meu código. Então, eu vou dar um F5 aqui agora, ó, a imagem voltou. Agora eu já estou falando para o meu código onde que a pasta imagem está. Eu tenho que sair da pasta que eu estou para entrar na pasta imagem. Isso aí ficou bem entendido para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser, pode perguntar. Então, por isso, tá, gente? Quando a gente vai começar a montar o nosso site, a gente tem que saber estruturar as pastas. Antes de tudo, tá? Eu nem fiz isso aqui, mas seria bem interessante. Vou criar um site, vou criar a pasta dele. Nessa pasta, no meu site, eu vou ter uma pasta para imagem. Nem comecei a desenvolver ainda. Eu vou ter uma pasta para imagem, uma pasta só para fotos, não sei, né? Eu vou ter uma pasta ali para músicas, eu vou ter uma pasta ali para alguns vídeos curtos e uma pasta ali para minhas páginas do site, os meus códigos HTML. Porque no momento que a gente está desenvolvendo, eu já vou falando, eu já tenho que prever se eu vou colocar aqui um ponto ou 2 pontos. Você poderia repetir, por favor, esse exemplo dos 2 pontos, por favor? Tá. Cada campo desse aqui, ó, eu vou separar aqui. Ele é um comando, tá? É uma lógica que a gente dá. Primeiro, esse ponto aqui, olha, quando ele entende que tem 2 pontos, ele fala para me sair da pasta que eu estou. Ó, vou abrir aqui, olha. O meu código está aqui dentro, olha, estudo HTML. E eu quero abrir uma imagem. Então, quando eu coloco os 2 pontos, ele vê que eu tenho os 2 pontos, ele entende, vou sair da minha pasta. Se eu estou na pasta páginas, eu vou sair dela. Sair, a páginas está aqui, né, a pasta. Aí depois eu tenho o /img. Opa, espera. Eu tenho aqui o /img, que eu estou falando. Entra na pasta, no diretório img. Aí, como eu saí, estou aqui dentro, eu vou procurar uma pasta com img, achei a pasta, vou entrar nela. Entrei. Aí eu tenho a barra, né, que é um outro comando. Agora pegue o arquivo e imagem2.jpg. Aí ele vai procurar o arquivo imagem2, achou o arquivo imagem2, ele vai pegar esse arquivo e vai colocar no site. Se fosse só um ponto, eu estou falando o seguinte, entre na pasta. Se fosse só um ponto, eu estou falando, ó, entre na pasta img. Mas se a gente parar para pensar aqui, ó, dentro de páginas, o meu código está aqui, eu não tenho nenhuma pasta img aqui dentro. Eu não tenho uma pasta img aqui. Então, ele vai tentar entrar nessa pasta, ela não existe, consequentemente, a imagem não vai ser carregada. Conseguiu entender? Interpretar essa lógica? 2 diretórios, não é? Tem, porque ó, o meu site todo está aqui dentro. Aí, o importante maior, a ideia maior é onde que está o meu código. O meu código está aqui, ó, dentro da pasta páginas. Né? Por isso que eu falo, sai de uma pasta, entra na outra pasta e pega a imagem e apresenta no site. Pasta
imagem estivesse junto aí com o código, né, HTML, não precisaria colocar dois pontos, certo? Não precisaria. Eu vou fazer esse exemplo. Eu vou pegar o código HTML, vou jogar ele para dentro da pasta imagem só. Vou colocar ele aqui dentro. Tá? Ele vai travar aqui, porque eu mudei ele. Deixa eu abrir ele de novo aqui, ó. Estudo capítulo 6, ó. E vou fechar ele aqui também, porque quando eu mudo ele de lugar, eu tenho que fechar tudo e abrir de novo, tá? Então eu vou abrir ele aqui agora, olha. Ele não vai achar... Ah, perdão. Aqui no caso ele achou a Um imagem. ponto só, né? Tá com 2 pontos. Eu não mudei o código aqui, ó. Ele tá com 2 pontos, mas por quê? O que aconteceu, né? É uma linha de raciocínio. Sai da pasta que você tá e entra na pasta de novo. Eu mandei ele sair, mandei ele entrar de novo, né? Então eu vou tirar aqui, olha, por exemplo. Vou deixar só o ponto IMG, repara só. Ele não vai achar a imagem. Porque eu mandei ele entrar na pasta que ele já está e procurar alguma coisa chamada IMG, ele não achou. Então, se o arquivo está junto com o código, eu poderia simplesmente chamar o código, olha aqui. Só chamar o arquivo, né? O arquivo imagem. Então agora eu vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui nele, vou dar um F5, ela aparece. Por quê? Porque está junto, né? Agora se eu tiro o código, vamos até testar isso de novo. Se eu tiro o código e coloco ele aqui fora, e se eu tento abrir, eu vou fechar tudo de novo. Fecha aqui. Fecha aqui. E abre ele de novo. Ele já não vai achar a imagem mais. Porque aí eu preciso colocar o ponto barra para ele entrar na pasta IMG. Então assim, o que eu recomendo para vocês? É testar, tá? Vocês testam bastante isso. E... Tudo 6. Ó, vou até corrigir agora. Eu vou colocar simplesmente aqui, ó, ponto barra. Pra ele... Opa, IMG também, que é o nome da pasta. Aí agora ele já acha ela. Vocês têm que testar isso muito, sim, para vocês verem, né? Verem funcionando. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Leandro, porque na verdade, na hora que começa a classificar cada arquivo, né? Na hora que começa a colocar mais imagem, começa a ficar um pouco mais confuso. Por isso que é importante saber exato o significado desses dois, né? Pois é. Desses dois pontinhos. E, Porque senão vai embananando tudo. pois é, e o mais importante é o seguinte, você começou a montar o site, não fica mudando. Ah, vou pôr imagem nessa pasta, vou renomear a pasta, vou jogar para uma outra pasta. Você tem que sair mudando o código todinho, entendeu? Então, quando você começa a desenvolver o site, já cria a pastinha, já joga as imagens para dentro daquela pasta e ela fica ali, não vai mudando mais não. Porque senão vocês vão ter problema com o código. Aí uma hora vocês vão falar, ah, mas funcionava aqui e não está funcionando mais. Mas é porque você simplesmente mudou o nome da pasta, ou mudou o arquivo de lugar, Não é? entendeu? Nossa, Essa é a Então tá, situação. Leandro. Sim. Vamos lá, pela lógica aqui que eu estava orientando a Verônica, eu inseri essa imagem. A imagem está muito grande, ela quer uma imagem só para o cabeçalho do site, uma imagem pequenininha. Então eu tenho uns atributos aqui para a tag MG, que é a altura e a largura. Eu vou até abrir aqui para vocês verem no site, onde que a gente aprende isso aqui, olha. Cadê? Imagens. Está aqui em imagens HTML. Tá aqui, ó. Tamanho da imagem e largura. Tamanho da imagem, né? Largura e altura. Eu consigo falar qual que é a largura e qual que é a altura da imagem sem ter que mexer no arquivo. Né? Que eu não tenho que pegar o arquivo, abrir um Photoshop, um CorelDRAW, sair alterando o tamanho deles. Eu já consigo trabalhar por aqui, ó. E se a gente olhar bem, olha, o que ele faz aqui, olha? Eu tenho aqui a minha tag img, o meu source, que é o arquivo, e eu tenho aqui o style, né? Qual que é o tamanho, né? O meu estilo, né? O tamanho do arquivo. Essa tag aqui com esses parâmetros, o width e height, que vai definir para a gente
que a gente vai conseguir definir, né, o tamanho da imagem. Eu vou copiar ele, vou colar ele aqui, ó, só para vocês verem. Eu só vou complementar bem na frente da imagem, eu vou colar. Aí aqui eu tô falando. O bacana de colocar na IDE, igual eu tô falando, é a questão das cores, né? E muda a cor e eu consigo até saber distinguir melhor. Então aqui eu tô dando um style. O... Eu estou especificando aqui, ó, em pixels, tá? Sempre em pixel. Qual que é a minha largura e a minha altura? Aqui está 500 por 600, vou dar um Ctrl S. Não vou mudar aqui, só para a gente ver como que vai ficar, olha. Vou dar um F5 aqui, olha. O que que ele fez? A minha largura está menor que a altura. Então você vê que ele ficou meio espichadinho, ó. Ele teve uma largura aqui e essa altura, ó. Aí você vira, ah, não, tá muito, eu quero reduzir um pouquinho. Ah, reduz aqui, vamos reduzir a altura aqui, ó. Vamos colocar ela em 200. Dá um Ctrl S. Vou dar um F5 aqui agora e reduzir, olha. Então eu já começo a ir trabalhando a imagem, ó. Tá? E repara, gente, eu tô dando zoom no site aqui para melhor vocês visualizarem. E mesmo assim, olha, eu estou com 200% do site aberto, tá? Eu vou mandar ele para 100% do site. Olha como é que ele está. Meu site está ficando. Então, eu preciso colocar essa imagem mais aqui para a esquerda aqui para poder ocupar, né, o palco, né, o palco do meu site. Então eu vou vir cá aqui agora, a largura, a altura tá boa, vou aumentar só a largura. Aqui tá 500. Esse meu monitor aqui, ó, que eu estou usando, ele tem uma resolução de 1200. Então eu sei que eu posso jogar 1000. Vou dar um Ctrl S, vou dar um F5. Tá vendo? Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Igual eu falei para vocês, meu monitor, se não me engano, é 1224. Vou aumentar aqui então para 1200. Então, Ctrl S. Olha ali, agora ele ocupou tudo. Aqueles 4 pixels é mais ou menos as margens, as bordas que tem aqui na lateral. Aí eu pergunto para vocês sabem o que é pixel? Né? Porque eu estou falando de aumentar, reduzir, estou chutando um monte de valores aqui, mas eu vou mostrar para vocês por que eu falei do meu monitor. O meu monitor ele tem tantos de resolução. Quando a gente comprou o computador, o notebook, alguma coisa, vai fazer a instalação, configurar ele, a gente faz várias configurações, algumas são até automáticas. Tem uma personalização que a gente faz do monitor, aqui na área de trabalho, eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em configurações de exibição. Se não me engano é isso aqui, deixa eu conferir aqui. Eu sempre confundo essas duas opções aqui. Essa aqui, ó. O que ele está mostrando aqui para mim? O monitor 1 e o monitor 2, porque eu estou com dois monitores, tá? Eu tô com o notebook, que é o monitor que está aqui na frente, e eu estou com o monitor com o meu código aberto, que vocês estão vendo que está aqui na minha lateral. Então esse monitor da minha lateral, eu vou clicar nele, vocês podem ver que o monitor do notebook ele é até menorzinho, esse monitor da lateral ele está maior, né? É um parâmetro que eu uso. E aqui embaixo, resolução da tela, ele mostra para mim qual que é a minha resolução. Eu falei 1024, estou até errado. Estou enganado aqui, olha. É 1280. Ele tem 1280 pixels. Isso aqui eu acho que é na horizontal. Na vertical. Ele tem 1200 pixels na vertical e 1024 na horizontal. Né? Se a gente colocasse, mudasse isso aqui para centímetros, digamos, né? Suponhamos que fosse 1280 centímetros. A gente colocasse uma régua aqui no meu monitor, ele ia estar mostrando 1200 centímetros e aqui 1024. Só que a gente fala pixels, né? Que são esses minúsculos pontinhos que tem na nossa tela. Então por isso que quando eu estava desenvolvendo o meu site, eu joguei 1200 aqui, eu já previa que ele ia ocupar esse espaço todo. Mas não é bacana, né? No meu notebook tá funcionando bem. Aí uma outra pessoa tem uma televisão enorme, aí o site, a imagem vai ficar sempre do lado esquerdo. Isso aí a gente trata com responsividade, que eu faço a imagem crescer ou diminuir, dependendo do monitor que a pessoa está usando. Isso aí vocês vão aprender lá na frente, não precisa se preocupar com isso agora não. Então, para fins do estudo de imagem, o Verônica questionou, seria basicamente isso aqui, ó. Eu tenho uma imagem, coloco ela ali e vou trabalhando aqui, ó, com essa classificação aqui, ó, com essas tags aqui, ó, de altura, de largura e altura. Aí eu vou trabalhando, vou testando até ela encaixar da forma que eu quero.
Só que isso aqui eu fui testando, a gente pode ser mais inteligente, tá? Eu vou até dar uma recomendação para vocês, está totalmente por fora do curso de HTML. Vamos só matar esse assunto aqui, que aí eu passo para vocês daqui a pouco. Dúvidas? Alguém está com alguma dúvida aí? Me fala que eu já ajudo. E até se eu estou explicando direito, se eu estiver explicando errado, vocês me falam. Ô, Leandro, não entendi nada que você falou. Leandro, você é ótimo, viu? É ótimo. Leandro, mas você já falou, acho que não é voltar, agora é questão de praticar. Eu fico naquela questão assim, o, o corpo, o cabeçalho e o rodapé. Quais as tags exatas, o momento exato que eu tenho que entrar, para eu ter certeza que está naquela posição do corpo, na posição do cabeçalho, na posição do rodapé. Mas você já falou nessa aula, então é questão de eu ter que assistir novamente, né, para pegar. Mas é isso. O cabeçalho, você vê que é alguma coisa muito simples, né? O cabeçalho não, o rodapé. É algo muito o- simples aqui, olha. E o cabeçalho, a gente pode começar a trabalhar aqui, olha, com as primeiras tags que você coloca no site. Mas tem uma tag também, que é a header. Deixa eu falar dela aqui agora, ó. Diferente dessa tag daqui de cima, tá, gente? Deixa eu colocar as duas, uma do lado da outra, só para vocês verem, ó. Aqui eu tenho um ER na frente, tá? Aqui não tem o ER. Qual que é a diferença delas? Essa tag read, eu tô especificando algumas informações que a minha página vão ter. São informações ocultas, a gente mal vê, mas o browser interpreta, entende essas informações. Por exemplo, eu posso falar aqui, ó, eu tenho o título, eu posso falar o título da minha página. Reparem aqui, gente, aqui em cima, olha. Deixa eu abrir a lupa aqui. Olha, eu tô aqui, ó, eu tô com esse site aberto, aqui em cima tá escrito HTML/CSS. Aí eu clico aqui, eu sei que eu tô com... E tem até a logo aqui, né, da Prodabel da prefeitura, que eu sei que eu tô com ele. Esse segundo aqui, ó, tá escrito caixa, espaço de, espaço, entra. É a caixa de entrada um do meu e-mail. e-mail, olha. Eu tenho aqui, ó, G1 traço o portal, e quando eu coloco o mouse em cima, ele até escreve para mim, o portal de notícias da Globo. Ele mostra. Isso por quê? E agora vamos lá no meu site, né? Vamos mostrar o meu site aqui, a minha página que eu tô criando aqui. Espera aí. A minha página tá escrito só isso aqui, ó. Espera, bananei tudo aqui, ó. Tá escrito só isso aqui, ó. Estudo underline cap underline 6.html. É o nome do meu arquivo, né? Tá mostrando só o nome do meu arquivo. Aí eu falo, não, eu quero deixar meu site bonito, eu quero fazer o mesmo esquema que a Globo fez. Quero colocar um site, um nome legal. E onde que a gente faz isso? É aqui, ó, nessa tag mesmo, dentro do head, que eu tenho a gente chama de cabeçalho também, que são algumas informações. Eu Ai, tenho a tá tag vendo? título da minha página. Aí eu vou falar. Qual que é o meu site que eu estou criando aqui, gente? Eu nem lembro. Pet Shop do Leandro. O meu Pet Shop aqui só tem vegetais, ó, que legal. Pet Shop de legumes. Sei lá, eu não sou muito criativo não. Vou dar um Ctrl S para salvar, aqui ó. Vou voltar aqui no site, vou dar um F5, não vai mudar nada aqui embaixo, não, nem pode, né? Ó, vou dar um F5, não mudou nada. Mas olha aqui em cima, olha, gente. Deixa eu dar o zoom aqui de novo. Aqui em cima já mudou o nome. Aí quando eu coloco o mouse em cima, Pet Shop de legumes, apareceu exatamente o texto que eu coloquei ali naquela tag. Então isso é algo que fica bacana. Um exemplo aqui, eu estou só fazendo um estudo com vocês, deve ter 1 hora de estudo. Eu já estou com esse monte de site aberto aqui, ó. Quando eu estou trabalhando, às vezes eu abro 15, 20 sites e nem reparo, fica aquele monte de coisa aberta. E eu uso muito isso aqui como referência para me saber onde que eu vou entrar, qual site que eu vou entrar para pegar tal informação que eu estava trabalhando. Tá? Então é muito legal você usar essas tags. Aí voltando só no assunto, né, eu já falei da diferença do hit com o header. Eu vou colocar aqui a tag header. Ela sempre vai ficar aqui dentro do corpo do meu e-mail. Eu vou abrir ela aqui, vou fechar ela aqui agora. Isso aqui é o cabeçalho mesmo, né, do site, onde eu vou colocar menus, essas coisas. Então essa imagem aqui, eu considero ela como cabeçalho, eu vou jogar ela aqui para dentro, tá? Ó. Ctrl X, Ctrl V, vou jogar ela para cá. Aí eu vou vir aqui e vou dar um F5. Vai mudar alguma coisa? Não mudou nada.
Não mudou nada, mas só a minha organização do meu site que está melhor, tá? E o que pode acontecer é o seguinte, lá na frente eu criei 50 páginas no meu site. Aí eu quero mudar o header, vou mudar só a imagem do header. Aí fica até mais fácil, né? Só a imagem aqui do topo, né, do meu site. Fica fácil para mim pesquisar naqueles monte de código lá, onde que está a imagem lá, substituir e ajustar. Então é uma padronização. Essa padronização, o que ela tende a facilitar o nosso trabalho lá na frente, né, no futuro. Aí no decorrer do CSS, a gente vai mostrar para vocês como que a gente melhora essa questão das imagens usando essas tags. Vocês vão ver que vai ser muito bom estar usando ela aqui, tá? Então, isso aqui é só para vocês estudarem mesmo, saber que existe. E lá na frente vocês vão ver a importância disso no site, tá? O porquê dessa padronização. Só para concluir a programação do curso de hoje, eu tinha que falar também sobre... Aí terminou aqui, né, o meu cabeçalho, o meu rodapé, o capítulo 6. Vocês que estão me acompanhando aí, já finalizou o capítulo 6. O capítulo 7 fala de parágrafos e quebra de texto, né? Então aqui, ó, no parágrafos, ele fala aqui da tag P, que é para mim escrever um parágrafo. E tem um videozinho bacana aqui para vocês lerem. Eu vou resumir o vídeo para vocês. E eu até usei a tag P aqui no momento, né, que eu estava colocando um parágrafo. Vamos fazer um negócio legal aqui, ó. Vou tirar esse monte de coisa aqui que eu coloquei. Esse tag, esse aqui eu vou tirar. Esse cabeçalho 3 vai ser o quê, ó? Pet Shop do Leandro. Um subtítulo, Alimentos para Cães. Vou tirar a tag H4, não preciso mais dela. A tag H5, H6, não quero. E aqui eu quero colocar um texto. Vou salvar e vou dar um F5 aqui, ó. Tá, ó. Pet Shop do Leandro, alimento para cães. Então eu estou começando com um texto. Para quem está começando a ler, vai achar, nossa, agora tem umas 5 páginas de um livro para me ler. Vários parágrafos. Só que eu não tô inspirado para me digitar agora não. Aí imagina, você está desenvolvendo um site para alguma pessoa, a pessoa falou para o seu, deixa eu pegar o nome de alguém aqui, ó, ô Paula Santos, desenvolve um site para mim, aí eu quero uma página para mim escrever a história da minha empresa. A história da minha empresa, ela tem 20 parágrafos. Só que eu não montei essa história ainda não. Então faz a página, escreve qualquer coisa aí, depois eu vou te mandar o texto para você colocar. Você sabe que tem 20 parágrafos, né? Ele deu o caminho das pedras. Aí você vai ficar escrevendo B, 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 para testar. Aí eu vou dar uma dica bem bacana para vocês. Existe um recurso que é usado há muito tempo, que chama Lorem Ipsum. Vou mandar ele. Gente, para quem não sabe, essa aula está sendo gravada e hoje ainda eu vou colocar ela num playlist. Então, alguma coisa que vocês não pegarem aqui, não se preocupe. Não se preocupem, porque depois vocês reveem. Gente, o meu chat estava parado aqui. Eu achei que vocês não estavam falando nada. Tem um monte de coisa escrita aqui, ó. Deixa eu ler. Deixa eu só ler aqui rapidinho para mim não ficar perdido. Tranquilo. O Pedro falando que cachorro gosta de carne. Então tá, né? Então tá. Então vou colocar aqui Lorem Ipsum, tá? O Lorem Ipsum é um gerador de textos, né? Ipsum Generate. Vocês vão ver esse primeiro site aqui, ó, www.lipsum.com. Ele dá até aqui no começo, ele vem com um exemplo aqui, olha, dos exemplos que ele pode te dar, tá? E aqui embaixo ele pergunta, ó, o que você quer gerar? Parágrafos, palavras, bytes ou uma lista? Eu quero parágrafos. Quantos parágrafos? O cliente lá da Paula falou que quer 20. Então vamos gerar 20. Vamos colocar aqui, ó, Generate Lorem Ipsum. Gera para mim um conteúdo. Ele gerou, gente, olha só. Olha o tamanho. Eu nem sei o que ele escreveu aqui. Lorem Ipsum Dolor City Amete. Isso aqui é latim, né? Nem sei o que ele gerou, mas para mim tá bom. É um texto só para gerar conteúdo para o meu site. Vou selecionar isso tudo aqui, vou copiar. Vou vir aqui no meu site, aqui no parágrafo, vou apagar esse parágrafo que eu escrevi e vou colar. Deixa eu me preparar aqui porque vai ser muita coisa, ó. Colei tudo que eu copiei ali, ó. Aí bacana. Eu tenho aqui. Então eu tenho aqui um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos e assim em diante. Só que uma coisa, eu devo ter falado na primeira aula,
que é o seguinte, o HTML, ele não interpreta esses enter que eu dou aqui, ó. Não interpreta. Se eu der um Ctrl S e salvar, ele parou nesse ponto aqui do EST, ó. Ele já vai pegar esse primeiro parágrafo aqui e já vai jogar aqui para cima. Vamos provar isso? Ó, vamos evidenciar, vamos voltar aqui no nosso site, vou dar um F5. Olha o que ele fez, ó, juntou tudo. Olha só, juntou tudo. O HTML ele não entende. Se você quer ficar dando enter ali, achando que ele vai pular umas linhas, o HTML não entende isso. Então eu tenho que falar que isso aqui é um parágrafo, que isso aqui é um outro parágrafo e assim por diante. Então aqui eu vou usar a tag P. P. Estou aqui com a tag P, tá? E vou fechar aqui a tag P, ó. Aí eu coloco a barra aqui, ó. Beleza? Então aqui eu fechei um parágrafo. Só o primeiro parágrafo. Vamos evidenciar aqui agora, olha. Ó, aqui, ó. Vou dar um F5. Ele já separou, olha, o primeiro parágrafo, ele separou do de baixo. E o de baixo está tudo tumultuado ainda. Então eu vou ter esse trabalho de ir organizando tudo. Aí aqui eu vou começar um novo barra P. E vou fechar o barra P aqui embaixo de novo, ó. Aí, vocês são mais inteligentes do que eu, né? Eu vou ficar escrevendo isso aqui o tempo todo. Aí eu vou abrir um outro P e vou ficar digitando lá embaixo? Não. Como já tem um padrão, sempre fecha e abre, eu já copio aqui, olha. Aí eu venho aqui embaixo aqui, dou um Enter aqui, colo, tiro aqui, venho aqui, dou um Enter aqui, colo. Aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Só que eu tô meio com preguiça aqui, porque são 20 parágrafos do cliente da Paula, ele... Eu não vou fazer os 20 não, eu vou apagar os de baixo, tá, gente? Aqui é muita coisa, ó, vou apagar os daqui, beleza? Então tá aqui, ó, eu já tenho aqui uns 5 parágrafos. Vou salvar, Ctrl S, vou dar um F5 aqui agora. Agora ficou bonitinho, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto, quinto, sexto, e aqui embaixo o rodapé do meu site. Então essa tag P é muito importante, tá? Para ter parágrafo. Se a gente dá um zoom aqui, olha, entre um parágrafo e outro, tem um espaço aqui, olha. Mas quando eu seleciono tudo, repara que ele não selecionou aqui no meio. Isso aqui o próprio Google Chrome entendeu. O próprio Google Chrome entendeu e colocou que são as tags diferentes de parágrafo, e ele colocou esse separador de um do outro, tá? Mas aí você pode virar e falar, não, Leandro, eu quero que tenha uma separação maior, né? Eu quero algo maior. Você pode vir cá e colocar uma tag que a gente chama ela de quebra de linha, que é a BR, foi uma que eu ensinei há pouco. BR de Brasil mesmo, ó. Vou colocar uma tag BR entre o primeiro e o segundo parágrafo. Vou dar um Ctrl S para salvar. Agora vamos reparar aqui nessa distância, olha, eu vou dar um F5, ela aumentou. E se eu selecionar aqui, olha, repara que ele deixou aqui azulzinho, ou seja, essa tag BR é uma linha em branco. Ele já jogou essa linha aqui, ó. Aí você fala, ah não, Leandro, eu quero mais. Não tá pouco. Coloca 3. Então você coloca 3BR, tá bom? 3BR. Ela não tem fechamento, é simplesmente jogar o BR dentro do... abrir e fechar aqui o sinal de menor e maior. Vou dar um F5, ó, o espaço aumentou. E vai indo. Então você pode ir seguindo com isso, tá? Se o parágrafo não te atende, aí você tem essa possibilidade de jogar um BR para aumentar o espaço entre os textos. Ou às vezes até uma imagem, ó. Deixa eu ver aqui. Eu estou com a imagem aqui, já tem um espaço definido entre ela aqui embaixo, olha. E eu poderia vir aqui e colocar aqui na frente, aqui, ó, dentro do read mesmo, eu vou colocar aqui ó, um texto negrito, vou colocar B, e vou colocar aqui, ó, Leandro. Vou dar um F5. Ó, colocou o texto bem embaixo, ó, da imagem. Aí eu quero aumentar o espaço, eu posso pôr um BR entre o texto e a imagem, entre a imagem e o texto. Vou dar um Ctrl S, venho aqui, ó. Ah tá, é porque a imagem estava aqui, ó, gente. Deixa eu até tirar aqui, só para vocês verem. O que acontece? Ele veio para cá, ó. Ele veio para frente da imagem porque eu estou falando assim, ó, coloca uma imagem e coloca um texto. Eu não estou falando nada que o texto tem que ficar embaixo, à frente, né? Então, por padrão, ele vai jogando. Aí, quando eu coloco o ponto BR aqui, o primeiro BR, ele vai dar uma quebra na linha. Então, ele vai jogar a minha palavra para baixo da imagem. Jogou.
Quando eu quero mais espaço, aí eu vou colocar mais 2 aqui. Vou dar o Ctrl S, aí ele jogou mais espaço e vai aumentando, tá bom? E assim por diante. Deixa eu ver aqui no conteúdo. Então aqui tem um parágrafo, ok. Depois eu tenho a questão da quebra de linha. Eu já até falei dela aqui, que é a tag de BR, ó. Por que usar a tag de BR? Tá aqui o conteúdo. Aí com isso a gente mata aqui o capítulo 7 também, tá? Eu queria dar um exemplo aqui. Vocês estão falando, ah, não, mas é tão ruim, é tão difícil de fazer um site. Olha esse site que o Leandro fez, que coisa feia. Eu recebi o site de uma aluna nossa esses dias. Deixa eu achar ele aqui para vocês verem como é que tá ficando, tá? Ela nem tá aqui na sala. Tem muitos sites aí já que o pessoal já está criando, mas esse aqui é porque já está na nuvem. Eu ajudei ela ontem. Ela colocou aqui, ó, Rosa Pimenta Entregas. Aí criou uma login aqui, colocou alguns menus, ó. Que aí colocou uma imagem aqui, uns links, né? Imagens com link para cair na rede social. Aí tá aqui o home, sobre nós. Aí teria o texto aqui para ela colocar, né? Registrar. Tá aqui para você registrar, você coloca seu nome, sobrenome, e-mail, dicas, uma página com uma tabelinha de dicas aqui, olha, que ela criou. Contato, como entrar em contato, coloca seu nome, seu e-mail, assunto, digita o seu texto que ela recebe o contato. Trabalhe conosco, colocou o nome, e-mail e até um upload aqui para você enviar o seu currículo. Então isso aqui foi tudo com alguns comandos básicos de HTML e CSS, tá, gente? Nem teve JavaScript, não teve banco de dados, não teve esse monte de coisa por enquanto não. E o sitezinho já está aí funcionando com essa cara. Não está funcionando assim porque não está divulgado ainda. Ela ainda está desenvolvendo, né? Mas a gente conseguiu colocar ele aqui no ar ontem para ela. Isso aqui é só para eu tentar mostrar a vocês que a junção, sabe, desse monte de tag e com a criatividade, você vai lá moldando o seu site, né? Aí uma hora você está com um negócio bem bacana. Vou até mostrar uma coisa simples aqui, só para finalizar. Igual aqui, eu mostrei para vocês que eu posso colocar uma imagem aqui no fundo. Espera aí, cadê a imagem? Tá aqui, ó. Eu posso colocar a imagem aqui no fundo, né, do meu texto. Eu poderia vir aqui e falar que o fundo aqui seja de uma cor específica. Eu posso vir aqui, ó, dentro do meu corpo do e-mail, o meu body. Eu posso falar aqui que o background dele seja... Ih, espera aí. Eu fiz isso com um código aqui, deixa eu copiar ele. Não, mas aqui eu usei CSS. Aí eu acho que eu vou... eu vou passar para vocês mais em CSS, que aí já faz a questão das cores. Mas aí a gente consegue separar, igual nesse exemplo do site dela, que aqui eu tenho uma cor, aqui eu tenho outra cor e aqui tem uma outra cor. Aqui ela está repetindo, mas poderia ser cores diferentes, né? Aí a gente consegue trabalhar com cor de fundo também. Tá? Fica bem bacana. Isso aí vai ser cenas para o próximo capítulo. Alguma dúvida aí, pessoal? Leandro, Oi, Maurício. pelo que você está falando aí, eu em questão de arte, isso tem um envolvimento da arte também, né, Leandro? É muito bacana também a forma que você colocou logo no começo, a gente já tem uma montagem de como que eu quero o site. Já imaginar ele, fazer um esboço, né? Na verdade. Essa é a ideia. Então, assim, é interessante a pessoa já fazer ou a parte da arte, né? Já fazer mais ou menos o tipo, como que quer, em cada a cor, as imagens, mais ou menos, o local que vai ficar, tudo, para a gente já saber direitinho, né? Fica bem mais fácil. Essa é a ideia. Foi exatamente como você colocou no começo. Aqui, eu tô até achando um exemplo aqui, Maurício, de um outro site
Da Rosilane, ela tá aí na sala aqui também. Que ela mandou pra gente fazer uns testes, olha. Confeitaria, né? Criou o sitezinho aqui com o footer aqui embaixo, né? Uma div aqui com uma cor diferente. Tem um negócio legal que a Rosilane colocou aqui de história, que ela incorporou um vídeo do YouTube, Do gente, olha. serviço. Ah, Então, assim, aqui o próprio site, você clica aqui, olha, aí ele já abre o YouTube e já pega um vídeo de dentro do YouTube. Esse site dela aqui não tá no ar ainda não, ele tá aqui no meu computador, que ela me mandou esses dias para me fazer uns testes, mas então, tá isso aí, ó. também. Bacana. Aí vai desenhando aqui e montando, né, a estrutura. Acho que a Rosilane já até mudou ele bastante, né? Depois ela me manda outra versão aí pra gente fazer uns testes. O Pedro que não ficou. Ah, não, o Pedro mandou o site aqui, ó. Aí ele tinha E aí ele mandado. já até pediu para a gente acessar. Pois é, eu não tava acompanhando o chat aqui, não. Já pediu até para a gente acessar, ué? Eu repostei aí, Leandro. É, aqui, ó. Aí você vê. Uma hora dessa, eu morrendo de fome, ver um site dele. É. Não. Só o clientes. Clica no clientes. Então, esses dados aí são de verdade, Pedro? Nem pode, né, Pedro? Senão você vai ser preso, hein? É só porque não deveria aparecer, né? Registrar. Ali deveria ser. Ô, Pedro, vai talvez- ficar bacana aqui quando você começar a usar o Bootstrap aqui, tá? Colocar umas personalizações, né, que o Bootstrap ele oferece, que fica muito bacana. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó, um site, tem umas aulas que eu dei de Bootstrap, que eu estava mostrando aqui, esse site aqui, e tá todo bagunçado, cara, eu já fiz tanta coisa aqui nele, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Só repara aqui, olha. Ah, essa aqui a gente tava brincando com o site da Jaqueline, eu acho que é a Jaqueline que tá aqui na sala, Jaqueline Sena. Esse footer aqui embaixo, aqui, que a gente colocou o rodapé, eu coloquei um estilo nele de Bootstrap, que ele dá uma sombrinha aqui embaixo que parece que ele está flutuando, parece que é uma fitinha que está em cima do site. Eu até coloquei esse parágrafo aqui meio que flutuando também, que é como se fosse um texto ali que está em cima, né, do site e tudo. E deixa eu ver aqui, ó, um formulário. Isso aqui é um formulário padrão que eu peguei lá do Bootstrap também, do exemplo, coloquei ele aqui. Deixa eu ver. Ah, o cadastro, esse aqui também, ó, um formulário, que é um exemplo. Tá vendo que você clica aqui, ele vai e fica azulzinho aqui em volta? Cara, isso aqui é Bootstrap. Então tem muita coisa pronta que você consegue usar. Isso aqui eu criei e personalizei com o Bootstrap. Vocês vão aprender isso lá numas aulas lá na frente, tá, gente? Quem tiver adiantado aí, quiser olhar, eu vou estar compartilhando com vocês o playlist das videoaulas. Aí vocês só olham lá, que eu não lembro qual aula que é que eu ensinei o Bootstrap. Eu tenho até que criar uma organização lá. Vou colocar. Deixa eu copiar aqui, ó. Vou tentar colocar na descrição dos vídeos o que eu estou ensinando no vídeo, que aí eu acho que facilita. Mas eu vou mandar aqui no chat de vocês. Cadê? Tá aqui, ó. Tem uma aula lá de Bootstrap. Dá uma olhada lá, Pedro, você vai achar bem bacana. Se não, você espera. Bootstrap a gente deve ensinar daqui 2 semanas, tá? Dando tudo certo. Alguém está com mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou encerrar a aula, hein? Aí a gente abre para vocês discutirem. Simples, mas essa parte de background, eu queria entender o que é esse background, por favor. Background é fundo, tá? Tudo que você coloca no fundo do seu site é um background. Um exemplo assim na sua sala. Na sua sala você tem uma cortina. Né? Quando você está olhando uma pessoa, conversando com alguém, a cortina está atrás da pessoa. É o background ali, porque é uma cortina personalizada que melhora o ambiente. Então, por exemplo, ó, vocês estão olhando aqui a minha foto. Vamos dar esse teste aqui. Ó. Vocês estão olhando a minha foto aqui. Não, meu cabelo está até caindo, gente. Tem um tempão que eu não corto cabelo. Eu vou colocar um background aqui no meu fundo. Ó, repara só. Eu vou vir aqui e vou colocar isso aqui de background. Espera um pouquinho que está processando, a internet está um pouquinho lenta. Ó, coloquei um background de mim. Digamos que eu fosse assim um conteúdo do site, eu estou com um background. Você entendeu o contexto do que significa background? Tá na tela da PBH aí, do site da PBH. Sério? Tem que voltar aí para outra tela. Não, eu te vejo na praia. Não. Porque... tá, deixa eu parar a apresentação. Vou parar a apresentação. Aí vocês vão ver, você vai ver a minha... Agora deu.
Aí, tá vendo? Ó? Você vê que o meu fundo aqui, ó, eu coloquei um background, eu coloquei uma imagem de fundo, né? Então, É o pano. a ideia é essa, né? Background é um plano de fundo. Plano, né? Não é pano, não. Eu ia falar pano aqui. Professor, cadê a água de coco? Sumiu. Sumiu. O problema é esse. A gente coloca. Tô na cozinha agora, aí, tá vendo? Então, a ideia que Eu tô com tem. fome, podia ser camarão. Podia ser o quê? Camarão, estava na praia. Ah, entendi. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui e apresentar minha tela. Mas você entendeu o contexto? É Samira que perguntou, não foi? Sim, Então, entendido. essa é a ideia do background. Aí você tem várias situações. Você pode colocar uma imagem de fundo, você pode simplesmente colocar uma flor de fundo, igual o site do Pedro aqui, ó. Ele não colocou imagem, ele colocou, cadê? Ele colocou um fundo, ó, um fundo amarelo aqui e um fundo vermelho de background aqui em cima, onde estão os menus. Tá vendo? Certinho. Então, o background ele pode estar no rodapé, no cabeçalho e no corpo, né? Isso. Aí eu vou dar um exemplo para você, igual o Pedro aqui, ó. O Pedro, vamos até fuçar no site do Pedro aqui, ó. Vou dar um F12. Ô, gente, eu vou só apresentar umas coisinhas para vocês, não é da videoaula não. Então eu vou encerrar a gravação de hoje, tá bom? Senão essa